Lá em Brasília, o Congresso volta do recesso e retoma os trabalhos na próxima semana. Vale lembrar que no ano passado, o marco temporal das terras indígenas, que era um dos principais temas para o agro, foi aprovado na Câmara e no Senado, em uma vitória aí do setor produtivo. Para 2024, a BMJ Consultoria revela que as eleições municipais e o último ano de Arthur Lira na Câmara pode mudar a dinâmica do Congresso. Para comentar esse tema, recebo aqui Wagner Parente, que é CEO da BMG, ou melhor, BMJ Consultores. Wagner, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. E aí começo com essa pergunta, né? Quais são os principais temas para o agro neste ano no Congresso? Oi, tudo bem, Sami? É um prazer estar com você aqui. Sem dúvida, os dois fatores que você colocou no início dessa conversa vão mudar, sim, a dinâmica do Congresso e certamente impactarão as prioridades para o agro nas duas casas legislativas. Antes da gente começar a conversar, você falava da toda a dinâmica, né, mundial e como isso afeta o agronegócio brasileiro. Certamente coloca mais pressão em cima do produtor. Essa questão do custo certamente afeta o humor do agricultor, né? A soja abaixo de R$100, como você falou, e tudo isso coloca pressão em cima dos representantes do agro dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que o setor tem uma relação, no mínimo, conflituosa com o governo, e aí talvez a gente possa começar as prioridades do agro para dentro do Congresso pegando exatamente de onde você terminou, dessa aprovação histórica das terras indígenas, né, do marco temporal, mas reversão de boa parte disso no Supremo Tribunal Federal, né? Então, foi uma vitória, certamente foi uma vitória. Por outro lado, houve uma derrota muito grande no Supremo. Então, é de se esperar, por exemplo, que esse tema, né, uma alteração na Constituição para que seja colocado explicitamente de onde começa a demarcação das terras indígenas, o marco temporal, haja uma tentativa para que isso conste na Constituição e não seja derrubado mais no Supremo. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, o deputado Pedro Lupion, trouxe isso como uma das prioridades. Para te mencionar, talvez uma das 4 que eu colocaria como pautas prioritárias. Então vamos lá, uma delas é o marco temporal, foi o que você falou. E as outras? Sim, Vou anotar aqui. Eu acho que essa seria uma mais para médio e longo prazo. Tem 2 que são mais imediatas, talvez mais importantes para o agro, e aí eu acho que para a nossa audiência aqui é bom ficar esperto. A primeira é a derrubada dos vetos da nova lei dos defensivos. Essa também foi uma grande vitória do setor ano passado, né? A lei 14.785 de 2023, ela foi aprovada nas duas casas e no final foi a sanção presidencial e o presidente Lula fez uma série de vetos que descaracterizaram boa parte do que foi feito de avanço dentro do Congresso Nacional. Então, desde o ano passado, já é de se esperar que essa seja uma derrota do governo, porque esses vetos, né, que o presidente fez serão avaliados pelo Congresso Nacional numa sessão conjunta, numa sessão do Congresso mesmo. Então, Câmara e Senado vão se juntar para discutir isso, e é de se esperar que haja uma mobilização muito grande da frente do parlamentar do agronegócio, mas também de outros parlamentares, para que haja derrubada desses vetos. Esse é um tema super sensível, gerou um desgaste muito grande. O ministro Carlos Fávaro tentou colocar panos quentes nessa discussão, mas ficou um gosto azedo, Sami, nessa discussão no final do ano passado. Bom, essa é uma das pautas, né? Você falou que eram 4. Tem o marco temporal que já está contando, e as outras 2? Eu acho que a segunda mais imediata é a reforma tributária. Uhum. Né? A gente entra agora numa fase de regulamentação da reforma tributária. Sim. No final do ano passado das exceções, né? Tem uma questão também daquele imposto seletivo que pode encarecer muitos produtos,
né, por exemplo, ultraprocessados, então tem uma relação, mas sem dúvida isso aí vai pegar, né? Sim, no final do ano passado, o Ministério da Fazenda, isso passou um pouco despercebido da nossa divulgação, mas foram criados 19 grupos de trabalho dentro do Ministério da Fazenda. Cada grupo de trabalho desse ficou com uma área específica para criar um projeto de lei complementar para regulamentar o que foi colocado na Constituição no final do ano passado. Então, beleza, aprovou a reforma tributária, uma alteração na Constituição. E agora tem a regulamentação disso, que é infraconstitucional, então abaixo da Constituição. Parte disso tem muita relação do que foi discutido em relação ao agro, sabe? Por exemplo, você sabe que boa parte dos produtos do agronegócio ficaram dentro de um regime especial que tem uma redução de carga tributária bastante relevante. 60% de redução de carga tributária para produtos, por exemplo, da cesta básica. Mas lá nessa legislação, lá nessa alteração da Constituição, não está escrito quais são esses produtos. Agora que vai entrar, né? É agora que a gente vai descobrir o que vai estar lá dentro. Então, gente, é muito importante ficar atento para ver como é que vai ser discutido isso, o que vai estar escrito nessas leis complementares, nesses PLPs, né? E a participação dos setores. A gente sabe que a FPA, via Instituto Pensar Agro, já está representado, é o único que a gente tem certeza, na verdade, que já está lá dentro, mas tem outros setores específicos que podem, sim, legitimamente pedir para participar disso e colocar a sua opinião, sabe? Sim, e aí tem um equilíbrio, né? Porque cada setor que entra na isenção, a alíquota média de todo mundo sobe. E aí não é só o agro, mas todo mundo quer. Tem o setor de saúde, o setor de educação, o setor de fármacos. Então, é um tema delicado. Tem mais alguma que você queira elencar? Eu acho que, por fim, né, para falar dessas quatro prioridades, eu colocaria a legislação de bioinsumos. Bioinsumos é um tema super técnico, mas super importante para o agricultor brasileiro. A gente tem uma definição dentro do Congresso como isso vai evoluir, mas a gente sabe que é uma prioridade para o setor. Tem 2 projetos que tramitam já em fase adiantada dentro do Congresso Nacional. Um vem do Senado, foi aprovado no ano passado e é de autoria do senador Jacques Wagner, e agora foi para a Câmara, e tem um outro que tramita em comissões dentro da Câmara dos Deputados. A gente não sabe qual que vai avançar mais rapidamente, é bem provável que peguem esse texto do Senado, pensem no da Câmara, e aí é muito importante ficar atento para ver como esse tema vai evoluir, porque de fato é mais técnico, talvez não tenha tanto apelo midiático, mas é super importante para a prática do agronegócio brasileiro. Anotei aqui, você falou 4, você falou do marco temporal, né, que existe aí coisa que voltou, que foi, defensivos, você falou que teve também vetos, também a mesma coisa, e aí você falou de 2 novas, né, esse bioinsumos, você falou da tributária que está numa outra fase. Aí eu te pergunto, dessas, qual a mais fácil de ter um resultado positivo pro agro? Porque não é realmente aprovar, né? Porque pode aprovar uma coisa diferente. Então eu estou falando aprovar e ter um resultado positivo para o agro. E qual a mais difícil de ter uma aprovação e um resultado positivo do agro? Tá. Eu acredito que a derrubada do veto dos pesticidas está contratado. Né? O governo contratou para si uma derrota no momento que fez esses vetos lá atrás. Porque você imagina, isso foi discutido 20 anos, Sami, dentro do Congresso Nacional, até chegar num posicionamento. E aí você chega a isso para a sanção presidencial, ele desvirtua completamente o texto. Evidentemente que isso vai voltar para o Senado e da Câmara, e isso não vai ser aceito pelas lideranças que estavam há tanto tempo buscando um consenso lá dentro. Então é de se esperar que esse seja o tema que vai ter um resultado positivo para o agro no curtíssimo prazo. Eu acredito que a regulamentação também seja favorável para o agro, porque apesar da gente não saber
exatamente quais são os setores que vão ser beneficiados, ou os produtos que vão ser beneficiados, existiu sim uma negociação para que as principais commodities agrícolas brasileiras sejam beneficiadas por essa redução. Então, quebrar um acordo desse com o agronegócio, né, com a bancada do agronegócio, com os seus representantes dentro do Congresso Nacional, eu acredito que é bastante difícil de ser feito pelo governo agora, né? Principalmente considerando que é um ano que você vai ter as eleições municipais no segundo semestre, vai impactar um pouco as discussões, apesar de que eu não acredito que isso signifique que vão tirar o pé do acelerador lá dentro do Congresso. Pelo contrário, é o último ano do presidente Arthur Lira, né, na cadeira. Então é o contrário, ele vai aproveitar ao máximo esse último ano dele para colocar as pautas e, eventualmente, considerando que é o último ano dele e talvez ele tenha pouco incentivo para fazer sinalizações positivas para o governo, provavelmente ele vai estar competindo com o candidato do governo, inclusive, é capaz que ele bote temas que não agradem o governo. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Então, esse é um jogo que a gente precisa olhar para as pautas, olhar para o cenário e tentar casar os dois no momento adequado, Sammy. No ano passado, a gente viu aí um embate, diríamos, entre Congresso, às vezes vetos do presidente, às vezes, né, STF, e aí, muitas vezes, alguns parlamentares falaram que a corte, né, sobre o STF, que estava atuando em temas que extrapolariam sua competência. E aí fica a questão, os ânimos se acalmaram, meu caro parente, por quê? Porque se não se acalmarem, a gente começa a ter mais ruído, esse capital político pode se desgastar e, com isso, ter menos matérias a serem analisadas e em práticas, não só pela Câmara, mas no total, podendo prejudicar não só o agro, mas aí eu digo a economia como um todo. Como que é a sua visão sobre isso? Eu acho que esse ativismo do judiciário, ele foi muito abatido no ano passado. Isso tende a arrefecer um pouco, pelo menos agora no início do ano, porque a relação entre o executivo e o judiciário tende a melhorar bastante. Acabou de ser nomeado um ex-ministro do governo para entrar no Supremo, o Flávio Dino, e o caminho inverso também, né? Um juiz da Suprema Corte acabou de sair do STF e foi para dentro do governo. Então, esse intercâmbio, evidente que ele tende a melhorar o diálogo, pelo menos com o executivo. Com o legislativo, a situação é um pouco diferente. Você ainda tem uma tensão muito grande com alguns parlamentares, essa questão de inquéritos nos quais você investiga parlamentares sempre gera atrito, e agora no início do ano a gente teve algumas demonstrações de que ministros como o Alexandre de Moraes não vão tirar o pé em relação a isso, para falar da Câmara. E em relação ao Senado, o presidente Pacheco parou de falar, por enquanto, daquela proposta de emenda à Constituição que limita o poder das decisões monocráticas dos juízes da Suprema Corte para alterarem legislações, né, para suprimirem efeitos de legislações aprovadas no Congresso, mas isso pode voltar a qualquer momento. Então, eu acredito que, em relação ao Executivo, sim, pode ter ocorrido um arrefecimento dessa tensão. Em relação ao Legislativo, ela é latente. Ela pode voltar a qualquer momento e uma crise, sim, pode estourar a qualquer momento em relação a esses dois poderes da República, Sandro. Com tantos prós que você falou, por exemplo, o último ano do Arthur Lira pode acelerar algumas coisas, como algumas ponderações que você fez. A sua expectativa é que teremos um ano bom para o agro nessa questão de regulação, de pautas, ou um ano desafiador? Eu acho que é sempre desafiador. O agro ele tem a vantagem de ter uma representação dentro do Congresso muito boa, principalmente na Câmara, né, um pouco menos no Senado, mas é uma mobilização muito grande para temas que realmente interessam.
Então, é muito, muito nítido que o agro vota em bloco em questões como defensivo. Em outras questões, talvez a gente veja menos essa coesão, mas eu acredito que as grandes causas do agro estão bem representadas. Só foi por causa dessas negociações que a reforma tributária passou no final do ano passado, por isso que eu te falo que existe uma boa vontade de atender os produtos agrícolas no regime especial da redução de 60%, porque senão dificilmente passa essa legislação complementar, entendeu? Então, eu acho que não é para dormir, né? Você precisa ficar atento, com certeza, tem que participar do grupo especial, tem que estar ali pressionando, mas ao mesmo tempo, se tem um setor que é bem representado, é o agronegócio. Agora, para o governo, eu acho que a situação é um pouco diferente, viu, Sami? Porque aí sim existe um sinal de alerta muito grande no sentido do quanto o governo vai conseguir colocar suas pautas e aprová-las nesse ano que começa. Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores, muito obrigado aqui pela sua participação no Hora H do Agro. Fico à disposição. Obrigado também, Sami.